YouTube. E aí, tudo beleza? Vamos começar aqui mais uma webconferência transmitida pelo YouTube também. Hoje a gente vai trabalhar sobre o aparelho urogenital. Vamos falar um pouquinho da estrutura dos rins. Vamos lá conversar com o pessoal que está esperando para começar a aula. Então vamos começar falando desse reflexo da micção, para não faltar esse conteúdo da nossa aula da semana passada. Então quando a gente fala de reflexo da micção, a micção em si é o processo de eliminação da urina da bexiga. Então você tem aqui esse ato reflexo chamado de micção. Vocês lembram qual a diferença entre arco reflexo e ato reflexo? Vocês estão lembrados disso daí, lá do sistema nervoso? A diferença entre arco reflexo e ato reflexo. Que aí a gente tem duas coisas para não confundir, né? Tem o arco reflexo da micção e tem o ato reflexo da micção. Que é, claro, uma coisa que desencadeia a outra, mas né, não é exatamente a mesma coisa. Então o Raul falou para a gente, ó, arco reflexo está ligado ao movimento involuntário, não é? É. Mas o ato reflexo também está, Raul. Então a gente não consegue diferenciar só por aí. Tá? Mas sim, respondendo o que você perguntou, sim. O que vem primeiro? É o ato reflexo que estimula o arco reflexo? Ou é o contrário? Quem que vem primeiro? Isso, Sandro. Exatamente. Quem vem primeiro é o arco reflexo. E aí isso desencadeia o ato reflexo. Então, quando você tem essa ideia de uma coisa desencadeando a outra, né? Você tem aí um grupo de neurônios que está gerando um arco reflexo, faz parte de um arco reflexo, e o final desse arco reflexo ativa um ato reflexo, que é o fato da pessoa fazer a micção em si, né? Fazer, nesse caso desse arco reflexo, de urinar. A micção ele é um ato reflexo que está ligado ao arco reflexo da micção. Então, o arco reflexo ele representa um conjunto de neurônios que formam o arco e controlam o ato, que é a última coisa que vai ser desencadeada. Né? E o que você tem, então? Componentes do arco reflexo da micção, que aí estamos se referindo a esses conjuntos de neurônios e os órgãos efetores que estão ali no final. Temos então os receptores sensoriais de estiramento. Esses aqui são neurônios que estão ali na própria parede da bexiga urinária, que são os que vão dar início ao arco reflexo. Temos os nervos chamados de aferentes. Aí eu faço uma pergunta para vocês, pessoal. Quando a gente fala de nervos aferentes, a gente está pensando que a resposta que está passando por ele, né? Porque a informação que está viajando por esses nervos aferentes, elas são informações sensoriais ou motoras? Me ajuda aqui na resolução dessa pergunta, vai. Quando a gente fala dos nervos aferentes que estão relacionados a esse arco reflexo da micção, a informação que passa por eles são informações sensoriais ou são informações motoras? Boa, exatamente, beleza. São informações sensoriais, né? Por isso que recebe esse nomezinho de aferentes. As informações sensoriais que estão trafegando por aqui são aquelas que foram geradas pelos receptores de estiramento, que eu vou mostrar para vocês, né, onde é que a gente encontra esse receptor de estiramento lá na estrutura da bexiga urinária. Mas ele, né, sofrendo um estiramento um pouco maior, ele desencadeia, né, a sua sinalização elétrica e aí manda por dentro dos nervos aferentes, pelos nervos aferentes, a resposta sensorial que vai ser encadeada, vai ser enviada aos centros da micção, que é outro conjunto de neurônios. Esses aqui eles já não são mais neurônios do tipo nem motor, que vão ser os próximos que a gente vai falar, e nem sensorial. Esse aqui é um grupo de neurônios que é chamado de interneurônios. A gente tem também como classificá-los como neurônios associativos. Esse grupo de neurônios está localizado
nos segmentos sacrais S2 e S3, lá da medula espinal. Então, são neurônios que são chamados de interneurônios. E como eles são interneurônios, eles estão ali presentes para integrar a resposta sensorial que chegou para eles e gerar as respostas motoras, que vão ser enviadas pelos nervos eferentes. Agora sim, ó, o contrário daquela outra pergunta, né? Se a gente tem aqui nervos eferentes, a resposta que passa por dentro deles é uma resposta motor ou sensorial? Nos nervos eferentes. Boa, beleza. E essa resposta motora que está sendo enviada pelos nervos eferentes vai ao encontro dos músculos efetores. E os músculos efetores trabalhando, eles sim é que vão desencadear o ato reflexo da micção. Quem são os músculos efetores nesse caso aqui? Né? Pelaquela nossa aula que a gente deu na semana passada, pessoal, que eu mostrei para vocês, né, a estrutura da bexiga, a musculatura que você tem lá na parede da bexiga, como que seria o nome do músculo efetor que a gente tem lá na parede da bexiga, que estaria aqui, né, sofrendo a ação desse ato reflexo? Alguém saberia me dizer? O nome do músculo efetor, né, a gente está falando do músculo efetor aqui, então qual seria o nome do músculo que está lá na parede da bexiga, que é o que vai sofrer a ação dos nervos efetores e vai gerar o ato reflexo da micção? Isso aí, beleza. Show de bola, exatamente, galera, exatamente isso daí. É o músculo detrusor. O músculo detrusor da bexiga. Isso aí era músculo esquelético ou era músculo liso? Show de bola, Raul, exatamente. Então, vamos conhecer um pouco mais desse arco reflexo. E depois, né, entendendo agora que é o músculo detrusor, um dos músculos efetores que vão desencadear o ato reflexo da micção. Aí nós temos também, ó, como uma segunda musculatura que também está ali auxiliando o músculo detrusor, no ato reflexo, seria o músculo do esfíncter interno da uretra. Ele não é só o músculo detrusor da bexiga contrair, né? Também se tem que lembrar que que o esfíncter que dá saída para a urina também que tem que relaxar. E aí esse arco reflexo está atuando principalmente sobre essas duas musculaturas diferentes. Vamos colocar uma figurinha agora aqui. Então eu tenho aqui, ó, uma imagem que está representando esse arco reflexo da micção para a gente tentar fazer uma análise. Acumulada, quem causa o estiramento é a urina acumulada? O Raul perguntou. É sim, Raul, exatamente. É mais ou menos, né? Quando a bexiga começa, né, no adulto, quando a bexiga urinária começa a encher com aproximadamente 200 ml, já começa um certo estiramento, né, mais progressivo ali na parede da bexiga urinária. E normalmente esse limite está entre 200 e 400 ml. Né? Quando chega a 400, no máximo um pouquinho depois disso, a bexiga urinária já está com um estiramento tão grande que ela ativa mais fortemente esse arco reflexo e começa o processo da micção. Mas conforme você vai enchendo essa bexiga nesse limite aos poucos, a pessoa já vai sentindo uma certa sensação de plenitude relacionada ao enchimento da bexiga. Então ela meio que já vai percebendo. Quando a bexiga urinária dela vai ficando cheia. Né? E aí entra outra coisa que a gente também vai falar, que é o controle voluntário da micção. Aqui a gente está falando do arco reflexo, que é involuntário. Né? A pessoa já nasce com esse arco reflexo desenvolvido. Mas ela pode aprender a controlar a resposta, que é o ato reflexo. Né? Ela pode aprender a urinar na hora que ela quer, e não só na hora que ocorre esse enchimento da bexiga urinária. Então vamos lá, deixa eu fazer uma explicação rapidinha aqui, usando esse esquema que eu coloquei no nosso slide. Então a gente tem aqui, ó, a parede da bexiga urinária. Vocês conseguem ver aí a ponteira? Conseguem, né? Beleza. Temos os componentes do arco reflexo sendo apresentados nessa imagem. Ó. Veja, esse neurônio em verde aqui, esse conjunto de neurônios em verde, eles seriam os neurônios aferentes ou eferentes. Ó, eles estão com um corpo celular na parede da bexiga urinária, e aí está levando informação em direção ao sistema nervoso central.
Isso aí, com ar, né? Aferentes, beleza, show de bola. Então esse primeiro neurônio aqui, ó, ele refere-se ao receptor sensorial de estiramento que está lá na parede da bexiga urinária. Uma vez que ocorre esse estiramento por conta, né, do enchimento da bexiga, né, encheu com 400 e um pouquinho, então já está bem cheia essa bexiga urinária. O estiramento desencadeia, faz com que esse neurônio ative a sua sinalização elétrica, o seu potencial de ação, levando essa informação sensorial por meio dos nervos aferentes em direção ao centro integrador. Né? São aqueles neurônios que estão agora em azul, ó, são os tais interneurônios que a gente estava comentando lá, que está no segmento sacral 2 e 3. Esse interneurônio aqui, ele vai gerar a resposta motora, que agora por meio dos nervos eferentes vai em direção aos músculos efetores desse arco reflexo. Aí está aí no finalzinho dele, né? Onde estão as terminações nervosas chegando? No músculo detrusor da bexiga urinária, e esse outro ramo aqui, ó, está levando o esfíncter interno da bexiga. Então, ao mesmo tempo que esse estímulo autônomo parasimpático vai em direção ao músculo detrusor para fazer ele contrair, na musculatura lisa que tem na bexiga não, no esfíncter interno dela, faz esse esfíncter relaxar, para fazer com que haja, né, o expulsamento da urina que estava sendo armazenada ali dentro da bexiga urinária. Isso é a resposta autônoma viajando. Esse interneurônio que está aqui nos segmentos sacrais, na hora que essa estimulação parasimpática começa, ele também inibe a estimulação voluntária, somática, desse neurônio vermelho, que está ali na região da medula espinal sacral também. Esse neurônio somático, ele está relacionado ao controle do esfíncter externo da bexiga. Então, um neurônio do sistema nervoso voluntário esse, né? Quando ele é inibido, ajuda a fazer o relaxamento também dessa musculatura aqui, agora esquelética, que tem aí formando o esfíncter externo da bexiga. Então, o arco reflexo é esse. Uma vez que o estiramento for grande demais, ativa o arco reflexo, fazendo com que a pessoa urine. Tudo bem até aqui, pessoal? Legal, legal. Mas a gente também tem um controle voluntário, né? Tem a ver com quando estamos dormindo. Sandro fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tem a ver quando estamos dormindo e acordamos através do arco reflexo? Tem a ver também, Sandro. Né? Conforme você vai tendo esse estiramento aqui da parede da bexiga, veja bem, ó, a informação sensorial que viaja em direção à região sacral da medula, ela vai começar a ativar interneurônios, mas olha só o outro ramo, ó, ela vai começar a ativar também, ó, esse neurônio vermelho aqui, que é uma via ascendente em direção ao seu encéfalo. E isso faz a gente perceber, né, quando a nossa bexiga está ficando muito cheia. Né? Quando a criança é muito nova, ela ainda não sabe controlar o reflexo da micção para ela urinar na hora que ela quer. Então você tem aí uma coisa que ela está aprendendo, ela está começando a aprender a utilizar esses neurônios do sistema nervoso voluntário para fazer a micção na hora que for mais conveniente, né? E não depender só do arco reflexo. Então, por que a gente tem essa sensação? Né? A gente começa a perceber essa sensação de que a bexiga está ficando cada vez mais cheia, que é melhor a gente ir ao banheiro, porque senão em algum momento a gente vai fazer xixi nas calças mesmo. Né? Porque aí seria o arco reflexo dominando. Aqui não, você quer que a micção seja voluntária. Então, conforme você vai aprendendo a utilizar esses neurônios do encéfalo para controlar o ato reflexo, a resposta motora que vem do encéfalo, ó, ela começa a agir sobre o músculo da uretra, o músculo do esfíncter externo, e os músculos que estão aqui nessa região do assoalho pélvico, para, relaxando essa musculatura, forçar a abertura dos dois esfíncteres e deixar a urina ocorrer durante a micção de acordo com a voluntariedade da pessoa, e não de acordo somente com o arco reflexo. Então deu para perceber? A gente não vai fazer o músculo esquelético que está no esfíncter externo
E no assoalho pélvico é ele que está sendo controlado de maneira voluntária para ajudar a micção a acontecer de maneira voluntária. E o arco reflexo, ele está trabalhando sobre o esfíncter interno e sobre o músculo detrusor da bexiga. Deixa eu ver algumas das perguntas que vocês colocaram aqui, que senão fica muita coisa para eu voltar. Quem causa o estiramento é a urina. Isso aqui já respondi do Raul. Sandro perguntou, tem a ver com quando estamos dormindo, já tinha falado sobre isso também, tem a ver porque quando a gente está dormindo, a gente começa, mesmo que a gente não esteja pensando sobre isso, mas o nosso cérebro continua recebendo informações do enchimento da bexiga. E quando a gente já tem um treinamento, não no caso da criança muito nova, a gente está falando já na pessoa que já consegue, já tem o controle voluntário da micção, né? Essa sensação de plenitude também vai despertando a vontade de acordar dela, para ela poder ir fazer a micção de acordo com a voluntariedade. Professor, poderia mostrar qual é o interneurônio, por favor? O interneurônio é esse, ó. Nós temos esse aqui, ó, em azul, Raul. Deixa eu apagar esse aqui para você não confundir com o outro amarelo. Espera aí. Vou apagar aqui. Vou botar essa ponteira laser. Então, o interneurônio seria esse aqui, ó. Tem um vermelho, que aí é para levar a informação ascendente em direção ao sistema nervoso central, em direção ao encéfalo no sistema nervoso central. E o neurônio que você tem aqui em azul, ó, essa bolinha está representando como se fosse o corpo celular de um grupo de neurônios que você tem aí do autônomo. Então, tá vendo aqui essa bolinha? Esses neurônios eles estão nessa região sacral da medula espinal. E aí é ele, por meio do seu axônio, que vai fazer sinapse, lá, e tem que lembrar lá do sistema nervoso. Aí na medula espinal tem o outro neurônio motor do sistema nervoso autônomo que está fazendo sinapse, está recebendo a sinapse desse interneurônio. E essa saída em azul estaria representando o axônio do neurônio motor do autônomo. Nesse caso a gente está falando do parasimpático. Aí esses axônios que vão pelas fibras motoras, ou eles vão para o músculo detrusor, ou eles vão fazer sinapse lá no esfíncter interno. Ok? Giane perguntou aqui, deixa eu ver o que a Giane perguntou. O arco reflexo é involuntário. Giane, é isso mesmo. Esse arco reflexo ele é involuntário. Deixa eu ver o resto da sua frase. A informação vai da bexiga para o encéfalo? Aí não, ó, Giane. É verdade que a informação chega ao encéfalo. Mas o arco, ele é mais rápido. O arco seria só esse grupo aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, Giane. Acompanha aí, ó. O arco refere-se ao receptor sensorial, a essa via aferente, ao interneurônio que está aqui, a via eferente e o músculo detrusor. Nesse caso desse arco reflexo. Então, viu como é mais rápido? Tá? Esse é o arco. Os interneurônios que estão nessa região sacral, eles já comandam a resposta motora quando o estímulo foi suficiente para poder ativar eles vindo lá da bexiga. Então, por que é um arco reflexo? Porque a resposta é mais rápida para fazer o ato reflexo de micção ocorrer do que se fosse a informação tendo que viajar até o encéfalo e depois voltando. Mas essa informação ela viaja até o encéfalo e depois volta na forma de informação motora? Viaja. Só que isso aqui já não é mais do arco reflexo. Isso aqui já é a influência da voluntariedade sobre o ato da micção. Por exemplo, vamos supor que está num momento que você já está com a bexiga muito cheia e você está percebendo. Por quê? Porque a informação sensorial do arco ela também está sendo levada até o encéfalo. Então você está percebendo a sensação de plenitude. Só que não tem lugar para você fazer xixi. Aí o que você faz? Você vai deixar o arco reflexo, tomar conta e fazer você urinar nas calças no meio da rua? Você ainda está numa condição que está com a bexiga cheia, mas não é excessivamente cheia. Você consegue ainda segurar. Como que você segura a urina nesse momento? Através disso, ó, a voluntariedade que o encéfalo está criando, a informação motora que ele está gerando vai em direção ao esfíncter externo lá da sua uretra e aos músculos do assoalho pélvico para contrair essa musculatura e aí fechar a passagem. Ó. Esse esfíncter interno ele já está até meio relaxado. Não completamente, mas ele já estaria permitindo que a urina tentasse sair.
por meio da contração do músculo do esfíncter externo, você consegue voluntariamente impedir. Do mesmo jeito que se você voluntariamente já está sentindo uma sensação de plenitude, já, né? Estou com uma vontade de fazer xixi, mas o xixi não saiu ainda, porque o ato reflexo ainda não ocorreu. Voluntariamente você também consegue relaxar essa musculatura aqui do esfíncter externo e a do assoalho pélvico. Para isso, facilitar a abertura dos dois esfíncteres e escorrer a urina por dentro deles. Entendeu, Giane? Então, o arco reflexo ele é mais curtinho. Mas é verdade que a informação também chega até o encéfalo e isso faz você percebê-la, né? E ter vontade de controlar a micção. E é isso que a criança aprende. Quando ela é muito nova, ela tem esses neurônios, mas ela ainda não sabe usar esses neurônios para fazer a micção de maneira voluntária. E aí, conforme ela vai treinando, né, ela começa a aprender e aí consegue fazer a micção no momento que é mais oportuno. E o que perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver rapidinho aqui. Só um instantinho, Emerson, já vou ler o que você escreveu aí. Só um instantinho. Músculo detrusor e esfíncter interno são involuntários, enquanto o esfíncter externo é voluntário. Exatamente, Yukio. Exatamente isso. Músculo detrusor é músculo liso. O esfíncter interno também estão sob o controle do autônomo. E esse esfíncter externo, ele é músculo esquelético, está sobre o controle do voluntário, do somático. Deixa eu ver o que o Emerson falou, e aí eu leio o que a Giane escreveu. Só um segundo. Quando a pessoa fica mais velha, quais os possíveis problemas que causam a incontinência urinária? Relacionado ao sistema neurológico, qual a causa mais provável aí? Entendo que podem ser vários aspectos, como demências, entre outros, mas relacionados também a esse arco reflexo, o ato reflexo e até perda do esfíncter. Então, você mesmo que já respondeu isso aí conforme você foi falando, Emerson. Quando a pessoa vai perdendo essa capacidade de controlar, muito dela está ligado com a via somática, né? Você tem os neurônios aqui da voluntariedade que eles vão... a pessoa vai perdendo neurônios mesmo ao longo da vida, e ao mesmo tempo ela pode desenvolver alguma doença neurológica. O próprio envelhecimento já vai fazendo com que esse controle voluntário vá se perdendo, porque as vias já vão envelhecendo, essas vias nervosas, tá? Então você meio que respondeu, você meio que perguntou e já foi, né, na sua descrição ali respondendo. Então ela pode perder esse controle por conta da via nervosa voluntária, que já está envelhecendo, e aí você vai ter alguns problemas relacionados a isso. Ela pode perder esse controle por alguma doença que está prejudicando a via nervosa, mas ela pode perder esse controle também por enfraquecimento da musculatura, né? Tanto do esfíncter externo quanto do esfíncter interno. Essa musculatura ela também vai enfraquecendo, né? O tônus muscular dela também vai diminuindo com o tempo, né? Tem até alguns exercícios de contração da musculatura do assoalho pélvico. Aí eu não sei se se pode falar que é relacionado à fisioterapia, que eu não conheço. Que eles tendem a fortalecer essa região, né, do assoalho pélvico. E aí, como consequência, ajuda a diminuir, né, o ritmo de perda que essa região teria ao longo da vida da pessoa, né, com o processo de envelhecimento. Deixa eu ver aqui outra coisa que alguém tenha perguntado. Quando estamos com a bexiga cheia e abrimos a torneira, ocorre uma informação sensorial? Mas aí onde que é a informação sensorial? Você está falando a vontade que dá de urinar, né, Sandro? Quando você escuta a água correndo, por exemplo, você já está com a bexiga cheia. Aí é por conta de influência do seu córtex do cérebro, né? A voluntariedade também interage com o sistema nervoso autônomo. E aí isso pode impactar no controle involuntário. Então é uma coisa diferente aqui. Aqui você está pensando na voluntariedade impactando na involuntariedade. Né? Lembra que lá na região do hipotálamo você tem a região que controla todo o sistema nervoso autônomo. E ela também conversa com os neurônios do córtex do telencéfalo. Então quando você pensa em algumas coisas, às vezes desencadeia vontades, como essa da micção. Né? Ou escuta e isso é processado no cérebro. Aí isso também pode desencadear a vontade da micção. Deixa eu ver se tem mais uma última pergunta aqui, antes de a gente continuar.
Yukio Kuroda. Sobre incontinência, tem uma paciente, tal, que tem escape toda vez que sobe ladeira. Seria por falta de força muscular? Olha, aí eu diria que seria por falta de força muscular nessa região dos esfíncteres, provavelmente, Yukio. Mas aí eu iria consultar alguém mais especialista para poder te dar essa resposta. Realmente eu estou pensando por alto aqui. Eu imagino que essa paciente provavelmente tem algum problema relacionado aos esfíncteres internos, ao esfíncter interno, provavelmente. Tá? Volta na pergunta da Giane. O que a Giane tinha perguntado mesmo? Foi tanta pergunta aqui, deixa eu voltar rapidinho. Pera aí. Giane, já esqueci o que você perguntou. O arco reflexo é involuntário. A informação vai da bexiga para o encéfalo. O ato reflexo é voluntário. A informação vem do encéfalo para o esfíncter externo. Entendi errado? Não, é isso daí mesmo. Exatamente. O ato de urinar está tanto ligado às duas coisas, né? Mas quem controla ele de maneira involuntária é todo esse arco reflexo. A gente está pensando no parasimpático agindo sobre isso tudo. E a voluntariedade, ela controla também, mas é de acordo com a vontade da pessoa após ela, né, aprender a usar os neurônios dessa via. Ok? E esse que é o problema da criança quando é nova. Por isso que ela faz xixi na cama, porque ela não sabe controlar, a bexiga dela vai enchendo, né, com os líquidos, com a urina. E aí, quando a criança não sabe pedir para ir no banheiro ainda, né? Quando ela é muito nova, muito novinha. E aí ela só faz a micção mesmo quando enche bastante a bexiga urinária e isso ativa o reflexo, o arco reflexo, para desencadear o ato reflexo da micção. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos ver então se vocês estão aí acompanhando direitinho. Ó, verificação da aprendizagem. Acha para mim qual seria o gabarito correto dessa resposta. Deixa eu ver se vocês conseguiram compreender a ideia daqui dos nossos comentários. Ó, muita gente marcou letra B, muita gente marcou letra C, muita gente marcou letra D de dado. Vamos ver o gabarito aqui, pessoal. Qual era a pergunta? Vamos ver aqui por que das diferenças, né? O esfíncter externo é um músculo que está relacionado com o processo de micção. O esfíncter externo, eu estou perguntando ali. E é controlado pela vontade do indivíduo, ou seja, pela voluntariedade nesse caso, né? Desta forma, este músculo está relacionado com qual tipo de inervação? Aí tem escrito simpático, parasimpático, simpático de novo, né? Gânglio, vocês marcaram somático, né, pessoal? Se é sistema nervoso voluntário, então a gente está falando do somático. Letra B de bola. Se fosse o parasimpático, ele seria o que estaria indo para o esfíncter interno e para o músculo detrusor da bexiga. Tá? Então, conseguiu perceber a diferença aí? Eu estava falando do esfíncter externo, não do interno. Então, pessoal, isso aqui é o que tinha faltado da nossa aula da semana passada, tá? Para a gente completar. Hoje a gente vai falar, na realidade, de partes da estrutura dos rins. Vamos descrever um pouquinho aí dessa anatomia macroscópica relacionada ao rim. Citar as partes do parênquima renal. Vamos citar as partes dos túbulos uniríferos. Descrever o percurso da irrigação sanguínea renal e nomear as estruturas do aparelho urinário. Quando a gente pensa na estrutura dos rins, pessoal, né, aqui são alguns dados que eu coloquei só para a gente relembrar dessa parte mais técnica, né? Eles são órgãos pares, têm uma coloração avermelhada, de 10 a 12 centímetros de altura, 5 a 7 centímetros de largura, 3 centímetros de espessura, né, quando você está falando de um adulto. Eu coloquei esses valores numéricos assim, de comprimento, espessura, largura, mas porque alguém tinha feito uma pergunta na semana passada que falava, né, sobre esses dados. Eu estava sem os dados na hora, eu acho que era sobre a bexiga urinária, se eu não me engano era sobre ela. E aí eu aproveitei e coloquei logo então do rim, que aí, né, dependendo da pessoa, pode ser que ela goste desse tipo de dado. Um peso aproximadamente 120 a 180 gramas.
Tem um formato parecido com o formato de um grão de feijão, né? Só que de um tamanho bem maior. Ele é envolvido pela cápsula renal, que é uma cápsula formada por tecido conjuntivo do tipo denso. Coloquei essa imagem aqui para mostrar um pouco da sua fotografia, né? Então, essa região aqui é uma curvatura maior que você encontra na região renal. Essa aqui você está pensando em uma curvatura menor. Aqui todo o tecido renal, né, com seu parênquima. As estruturas que estão entrando para dentro do rim. Na parte superior dele, você pode perceber aqui nessa anatomia a glândula suprarrenal ali apresentada. Temos aqui a artéria renal. Nessa outra posição temos aí a veia renal. Esse aqui estamos mostrando essa região aqui, da curvatura menor dele, é a região medial dele. E a região lateral é essa que tem a curvatura maior. Nessa imagem a seguir, eu estou focando principalmente a ideia do envoltório que está ao redor do rim. Como você pode ver, ó, ela é formada por 3 camadas. Uma mais externa, que seria a fáscia renal, né? Se a gente seguir, deixa eu ver se eu consigo pintar ali na nossa imagem para deixar um pouco mais visível. Vou botar uma canetinha aqui. A fáscia renal, você está pensando nessa daqui, ó. Pronto, coloquei aqui uma linhazinha vermelhinha para tentar ajudar a gente a identificar melhor. Que é o tecido conjuntivo aqui, ele é rico em fibras proteicas, né? Ele é fibroso. É uma camada bem fina, formada principalmente por fibras proteicas. Você tem uma cápsula adiposa na sequência. Deixa eu ver se consigo dar um zoom sobre ela. Para a gente poder ver, né? Não confundir com a camada anterior. Então temos uma cápsula adiposa aqui na sequência, formada por tecido adiposo mesmo, envolvendo toda essa estrutura renal. E por baixo tem mais uma camadinha. Deixa eu ver se eu coloco a canetinha aqui para dar um destaque para ela. Essa camadinha da sequência, ela é a cápsula fibrosa. Então são 3 envoltórios que você encontra quando está aí destacando a cápsula renal, né? Toda a estrutura que envolve os rins, né? Todo esse tecido de rim, toda essa membrana que envolve os rins, ela é formada por 3 camadas. Na realidade são 3 membranas, né? Uma chamada de fáscia renal, uma chamada de cápsula adiposa e uma terceira chamada de cápsula fibrosa. E está aqui os rins, ó. O seu tecido está aqui dentro. Ele é um órgão par retroperitoneal. O peritônio estaria aqui, ó, contornando, por exemplo, essa aqui é o fígado. Os rins estão atrás do peritônio. Quando você vai perceber todas essas outras estruturas do sistema digestório, todas elas têm aqui o peritônio passando de alguma maneira ao seu redor. Os rins são órgãos retroperitoneais, estão atrás do peritônio. Nessa imagem a gente pode aproveitar também para ver, ó, a posição do hilo renal aqui destacado para a gente, ó, essa aberturazinha por onde as estruturas estão passando, né, os vasos sanguíneos, temos aí o ureter, temos também o que? Temos as veias, as artérias, os vasos linfáticos, a inervação, está tudo passando por essa abertura, que é a abertura chamada de hilo renal. Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Como é que está aí a gravação? Estão aí acompanhando? O áudio está funcionando ainda? O rim apresenta a estrutura do seu parênquima, né, que é o tecido responsável por realizar a filtração do sangue, né, o próprio parênquima renal. Ele é subdividido em 2 regiões, a região do córtex e a região da zona medular, ou medula renal. Essa região da medula renal, ela tem aproximadamente de 10 a 18 estruturas denominadas de pirâmides medulares. Pode ser chamadas também de pirâmide de Malpighi. O que é parênquima? O Eric perguntou ali. O Eric, os tecidos que recebem esse nome de parênquima, normalmente eles são os tecidos responsáveis por gerar a função principal do órgão. Por exemplo, os rins têm a função de realizar a filtração do sangue. O parênquima é todo o conjunto de tecido que está relacionado com essa função de permitir que haja a filtração do sangue. Aí, nesse caso do rim, por exemplo, o que é o parênquima renal? É tanto a região do córtex renal, é o tecido do córtex, como também da medula renal. É esse conjunto formado por essas 2 coisas. Tá bom, Eric? Vou te dar mais um exemplo. O parênquima do pulmão. O que é o parênquima do pulmão?
é todo o tecido do pulmão que está relacionado com a troca gasosa que permite que a hematose ocorra, né? É principalmente a região dos alvéolos com os capilares sanguíneos que estão ao seu redor. Então, aquele, né, quando a gente olha uma imagem do pulmão, todo aquele tecido rosado, aquilo lá é um monte de alvéolo pulmonar, é o próprio parênquima, o próprio parênquima pulmonar. Então, aqui você tem uma analogia nos rins. Tá bom? Beleza? Então, ele tem uma face côncava e tem uma face convexa, né? A região da face côncava é onde você encontra a abertura do hilo renal. Vamos olhar isso aqui na figura agora para poder, né, facilitar nosso entendimento. Então, temos aqui duas imagens. O rim está numa posição aqui, temos o rim também na mesma posição do lado de cá. Então, você tem toda essa região aqui de cima representando a região do córtex renal. Toda essa região marcada em vermelho mais escuro representando a região da medula renal. E aí, como a gente estava falando lá atrás, lembra, hein? É tanto a região do córtex quanto também a região da medula que juntos montam o parênquima renal, montam o tecido que vai fazer, né, todo o processo da filtração do sangue para poder, né, a urina começar a escorrer para dentro desses ductos que a gente vai falar agora na sequência. Essa região da medula renal avermelhada é onde você encontra a estrutura das pirâmides renais. E o córtex, ele também se estende para essas regiões entre as pirâmides renais, onde está montando aí essa estrutura denominada de coluna renal. Então, nada de esquecer depois, hein? Essa região aí das colunas, elas ainda fazem parte da estrutura do córtex renal. Estou apontando para vocês na imagem, pessoal, ó, essa cavidade, né? Essas cavidades, essas regiões de espaços que você encontra no centro do rim, né? Então você tem a abertura aqui, que era o hilo. Opa, botei demais, exagerei ali, era só até aqui, ó. Você tem o hilo, aí você pode perceber que é como se existisse uma câmara aqui por dentro, ó. Existisse um certo espaço sobrando aqui por dentro. Essa aí é a região do seio renal. E é por dentro desse seio renal que esses ductos vão estar aí alocados. Que ductos, professor? Os cálices menores, os cálices maiores e a região da pelve renal. Deixa eu ver se deixei marcada para a gente aqui. Tá? Estava esquecendo de mostrar para vocês, ó. Então você tem essa regiãozinha aqui no final da coluna, que essa região é chamada de papila renal. Nessa imagem a gente pode ver também o limite entre o ureter e a pelve renal, né? Então você tem aqui, ó, a pelve renal vindo mais ou menos até aqui. Toda essa expansão aqui refere-se à região da pelve renal, seguido dos cálices maiores e dos cálices menores. E nesse limitezinho você percebe o ureter, aquela estrutura que a gente estava falando na semana passada. Quanto à sua anatomia interna, pessoal, continuando a trabalhar essa anatomia interna dos rins. Já falamos sobre isso, ó, o parênquima renal é formado tanto pela região do córtex renal, e o córtex renal também se estende até a estrutura das colunas renais ali apresentadas. Temos a medula renal, também com parte desse parênquima, e uma via de drenagem da urina, como está sendo apresentada aí nessa imagem para a gente. A gente percebe que quando a urina está sendo aí drenada, ela vai passar pela pirâmide renal, deixa eu ver se eu aponto para a gente aqui, em direção à estrutura dos cálices menores. Dos cálices menores, ela vai escorrer em direção à estrutura dos cálices maiores. Dos cálices maiores, estaria escorrendo em direção à região da pelve renal. E dali vai ganhar toda a estrutura do ureter, né, sendo encaminhada em direção à bexiga urinária. Aí nessa imagem a gente pode ver também, ó, nessa regiãozinha aqui, o destaque para a cápsula fibrosa que tem ali ao redor do rim. Os túbulos uriníferos, quando você pensa nessa estrutura renal, na realidade não seria um, né, seriam vários túbulos uriníferos, né, parece um trava-língua esse nome, né? Eles são formados pela estrutura do néfron e pelo túbulo coletor que vai estar lá, né, associado à estrutura do néfron, ao seu final,
Então, deixa eu ver se coloquei marcado para a gente. Ó. Quando a gente pensa na estrutura do néfron, nós temos ele formado por toda essa parte mais globular, né, mais arredondada, que é chamado de corpúsculo renal. E aí, o que seria o corpúsculo renal? São esses capilares sanguíneos, glomerulares, que estão aqui dentro. E essa cápsula, ó, a gente percebe que parece que esses capilares estão envolvidos por uma cápsula, que seria a cápsula de Bowman. Então, quando a gente pensa nos túbulos uriníferos, eles estão sendo formados pela estrutura do néfron e túbulo coletor. O néfron é formado pelo corpúsculo renal apresentado para vocês e os túbulos que vêm na sequência. Ó. Deixa eu sublinhar todos esses túbulos aqui, que são quais? O túbulo contorcido proximal, está aí marcado em azul para a gente. Temos as partes da alça de Henle, que aí você tem uma alça espessa descendente, tem uma alça fina ou delgada também descendente, uma alça espessa ascendente, são as partes da alça de Henle, e um túbulo contorcido distal, que está aqui, né, marcado em vermelho, mas seria essa parte mais contornada, né, mais cheia de voltas. Deixa eu ver se eu dou um destaquezinho para ela aqui. Então, essas estruturas montam a estrutura do néfron, o corpúsculo renal com os túbulos que estão ali associados. E você tem os túbulos coletores, né, para a gente completar a estrutura do túbulo urinífero. Esse túbulozinho aqui, ó, ele é um exemplo de túbulo coletor, que está coletando a urina que está sendo formada lá na estrutura do néfron, que chegou aqui vindo pelo túbulo contorcido distal, e está levando isso em direção ao ducto coletor. Ao ducto coletor, deixa eu apagar todo esse rabiscado aqui para vocês, limitar somente a estrutura do túbulo do ducto coletor. Tudo isso aqui, ó, representa o ducto coletor, diferenciando do túbulo, que seria esse outro que levou a urina para dentro dele. Então, você vai perceber que, na realidade, a estrutura renal ela tem vários e vários túbulos uriníferos, drenando urina. Né? Temos aqui outro, ó, por exemplo, tem outro aqui, vindo de outro néfron, tem outro aqui, drenando para dentro de uma menor quantidade de ductos coletores. E esses ductos coletores vão estar encaminhando essa urina aí em direção aos cálices menores. O interstício renal ele é envolvido por uma lâmina basal e um tecido conjuntivo, né? pouco tecido conjuntivo ali presente. O corpúsculo renal. Pessoal, vocês estão lembrados quais são as estruturas que estão montando aí o corpúsculo renal ainda? Quem são as estruturas que montam o corpúsculo renal? Como é o nome dessa estrutura que está aqui, ó, pintada em amarelo agora? Não é esse daí não é esse não. Aqueles capilares sanguíneos, né, que estão emaranhados ali dentro. É esse aqui, ó, em amarelo que eu digo, o amarelo que eu coloquei com o marcador de texto, hein? Não é o outro não. Então, são os glomérulos. Isso, esses capilares. E o que mais? E aqui, esse envoltório que está ao redor, né? Como é o nome desse envoltório ao redor? Cápsula de Bowman, exatamente. Essa estrutura do corpúsculo renal, formado pelos capilares do glomérulo e pela cápsula de Bowman, eu coloquei uma figura mais ampliada para a gente começar a olhar para essa estrutura mais em particular, pensando que na próxima aula a gente vai começar a falar do processo de filtração que acontece aqui. Então, por que eu estou chamando a atenção? Quero começar a mostrar para vocês algumas dessas estruturas e na aula da semana que vem a gente vai mostrar toda a membrana de filtração e o processo da filtração que vai acontecer. Então, esse corpúsculo renal aí do néfron, ele tem aproximadamente 200 milímetros de diâmetro. Né? Como a gente já falou, ele é formado pelos capilares sanguíneos que tem ali dentro. Não, são capilares sanguíneos especiais, eles não são como é na maioria do corpo, não. Eles são do tipo fenestrados, né? Eu vou mostrar para vocês isso na aula da semana que vem, quando a gente for falar do processo de filtração. E também, envolvendo esses capilares sanguíneos aí, do tipo fenestrados, que fazem parte do glomérulo, temos a cápsula de Bowman, que é subdividida em dois folhetos. Um folheto parietal, deixa eu apontar com a canetinha vermelha aqui para vocês. Um folheto parietal, acho que eu até coloquei tinha colocado já. Um folheto parietal, que refere-se a essas células pavimentosas que a gente tem aqui, ó, delimitando o contorno, né,
dessa cápsula de Bowman, o contorno externo dela. Temos o folheto visceral. Esse está ao redor dos capilares sanguíneos. Então essas células, né, vamos dar um zoom nelas ali. Ó. Vamos dar um zoom. Essas células em rosa. Que você está observando, ó, tá vendo que tem um rosado por cima? Elas não são as células do capilar sanguíneo. Não, elas são as células da parede da cápsula que estão por cima desses capilares sanguíneos. Essas células, na semana que vem, a gente vai conhecer elas pelo nome de podócitos. Por quê? Olha como parece, né? Parece que é uma célula que tem vários prolongamentos, né? Parece que tem vários, né, prolongamentos celulares que parecem braços. Aí você tem essa célula chamada de podócito. Então esse conjunto todo aqui está montando a superfície interna. Não, elas não têm cílios não, Thiago. É que dá a impressão que são cílios, né? Mas não é não. Isso aí são prolongamentos da própria membrana celular. Tá? Essa célula é diferente. Ela tem um corpo celular principal, maior, mais largo, de onde partem pequenos prolongamentos, que são os podócitos, e desses podócitos, prolongamento da própria membrana, né? São dobras da própria membrana da célula. E desses pequenos prolongamentos teriam menores ainda, que não está mostrado aí, que seriam os pedicelos. E aí eu vou mostrar para vocês quando for mostrar a membrana de filtração na aula da semana que vem. Então essas células aqui, ó, em rosa, elas estão ao redor do capilar sanguíneo. Seria uma ideia mais ou menos como essa, ó. Aqui como está faltando figura, eu vou fazer um desenho, vai ficar feio o desenho, hein, pessoal? Mas é o que tem para hoje, ó. Tem o capilar sanguíneo ali, né, como se fosse um círculo. Aí você tem por cima dele, ó, o podócito. Vou desenhar ele mal feito aqui, ó. Então é como se fosse uma célula que está aqui por cima do vaso sanguíneo, formando uma das partes da barreira de filtração que a gente vai trabalhar na nossa semana que vem. E entre essa parede parietal e essa parede visceral, você tem todo esse espaço. Esse aqui é chamado de espaço capsular. É o espaço da cápsula de Bowman. Quando o sangue está entrando para ser filtrado, né, ele vai passar aqui pela arteríola aferente, vai entrar, e aí quando ele se distribui por dentro desses capilares do glomérulo, o filtrado dele vai passar de dentro do capilar para o dentro do espaço da cápsula, vai passar para cá, ó. Então essa cápsula está recebendo o que foi filtrado do sangue. Uma vez que vai sendo produzido esse filtrado capsular, ele vai escorrendo para cá, ó, que seria o ducto contorcido proximal. Então essa estrutura aqui como um todo ela é chamada de corpúsculo do néfron, você pode chamar também de corpúsculo renal. E ela é a estrutura que faz a filtração do sangue, né, dentro dos rins. Na verdade, no néfron, tem vários e vários néfrons, né, acho que cada rim deve ter aproximadamente 500 mil néfrons. Cada um deles tem a sua região de filtração, que é a região do corpúsculo renal. E os ductos que vêm na sequência, eles vão fazer os processos de reabsorção ou secreção. Isso aí a gente conversa nossa aula da semana que vem. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá conseguindo acompanhar aí direitinho? Show de bola, show de bola. Então vamos fazer nosso intervalo agora? Para a gente não quebrar o raciocínio. Pode falar novamente sobre o espaço capsular? Posso, Eric? Então vamos falar antes de dar o intervalo. São os 2 minutos, vai ser os 2 minutos que vão faltar para o intervalo. Então vamos fazer aqui, ó. Deixa eu tirar essas marcações da frente. Então o que é o espaço capsular? Ó? É esse espaço aqui, ó. Tá vendo que dentro dessa cápsula de Bowman tem todo esse compartimento? Quem que está limitando esse espaço, né? Quem são as paredes dele? É essa daqui. Essa fica mais visível, né? Mais fácil de se ver. Essa parede é chamada de folheto parietal, porque ela está mais longe dos capilares sanguíneos. Né? É a parede externa dessa cápsula. E essa outra parede aqui, ó, vou apagar o que eu coloquei aí. Essa parede está ao redor dos capilares sanguíneos, está né? Tá revestindo eles. O capilar sanguíneo está aqui, como se fosse um círculo, né? Você tem células que estão aqui fazendo esse contorno por cima do capilar sanguíneo. E o sangue está passando ali dentro. Vou botar aqui mais ou menos bonitinho. Então, ó, esse círculo menor, ele refere-se ao tamanho do capilar sanguíneo. E essas aqui são as células que estão ao redor desse capilar sanguíneo. Elas são células que fazem parte do folheto visceral.
Então, como que acontece o processo de filtração? Né? Por cima, né? A gente vai falar na semana que vem das pressões que estão ali presentes, mas como que, de maneira bem grosseira, está acontecendo esse processo de filtração do sangue? O sangue que vai entrando pela arteríola aferente para dentro dessa cápsula vai se distribuir por dentro desses glomérulos renais e, através dessa parede de filtração, o sangue vai ser filtrado. Ó. Alguns componentes vão conseguir passar e outros vão ficar retidos dentro da corrente sanguínea. O que passou, né, o que está saindo da corrente sanguínea como resultado da filtração, vai se depositar onde? Vai para cá, para o espaço capsular. E aí vai escorrendo, conforme vai sendo produzido esse líquido capsular, ele vai escorrendo em direção ao túbulo contorcido proximal, que é esse aqui que eu estou marcando para vocês. Entendeu melhor, Eric? Beleza, então. Então vamos fazer nosso intervalo agora? Aí são 3h16, 3h26, 3h36 a gente volta para cá, 20 minutinhos de descanso para a gente poder resfriar a cabeça. Beleza? Show de bola. Até já, pessoal. Já volto.